30 de agosto de 2021. A gente vai continuar falando nessa aula sobre normas jurídicas, tá? Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Boa semana a todos. Eu vou retornar a pauta que eu estava falando na semana passada. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão se quiser colocar aí para mim aí, tá? Pode colocar, porque essa é uma aula muito importante, tá? Porque é nessa aula que eu vou explicar para vocês o que é um tributo, pelo menos na acepção que eu trabalho dentro do direito tributário, tá ok? Então é muito importante para vocês. Bom, conforme eu estava explicando na aula passada para vocês, gente, o direito ele se manifesta através da linguagem. Alguém consegue ver o direito se manifestando de outra forma a não ser através da linguagem? As leis, né, se manifestam através da linguagem. Os contratos são todos feitos através de linguagem. As sentenças, os processos, nada mais são do que linguagem. Os atos administrativos são todos linguagem. Então, a linguagem é a forma de manifestação do pensamento humano e a forma de manifestação do direito. Porque, vejam, se a forma de manifestação do pensamento humano é a linguagem, e se o direito ele é criado e produzido pelo homem, então o direito nada mais é do que a manifestação do pensamento humano. Então, ele se manifesta por meio da linguagem. É por isso que eu costumo dizer que quem não gosta de ler, né? E hoje eu penso que nós estamos com uma grande dificuldade em ler, né? Até eu tenho essa dificuldade em ler, né? Apesar de eu ser da geração antiga, porque hoje o apelo pelo audiovisual ele é muito grande, né? É muito grande. Então, você parar, desligar seu telefone, né? E ficar lendo um livro por uma hora é uma tarefa muito, né, difícil para nós. Nós estamos toda hora olhando áudio, vídeo, etc, etc. Mas, enfim, quem não gosta de ler vai ter muita dificuldade em se desenvolver no direito, porque o direito ele se manifesta por meio da linguagem. Então, quem trabalha com direito está sempre lendo, está sempre interpretando os textos que lê, está sempre falando e escrevendo e produzindo novo texto. Então, quem trabalha com direito sempre trabalha com a linguagem, tá ok? Então, como é que funciona essa questão da norma jurídica? Porque o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é para vocês fazerem uma distinção entre norma jurídica e texto de lei, tá ok? Porque o texto de lei é uma coisa, o texto é uma coisa. Agora, a norma jurídica é uma outra coisa. Então, como eu estava explicando ano passado para vocês, o professor Paulo de Barros Carvalho ele acaba criando quatro planos, tá? O P1, P2, P3 e até o P4. Mas o P1, que ele diz, né, que é o plano da literalidade, é o plano da linguagem, é o texto da lei. Então, quando você se repara com o direito positivo, seja através de uma lei, de um contrato, de uma sentença, então, primeiro você tem contato com o texto da lei, tá ok? Esse é o plano da literalidade. Só que todo mundo que quer ler e interpretar um texto de lei, o que ele vai ter que fazer? Ele tem que... Todo mundo que quiser, até eu já falei, né? Todo mundo que quiser ler e entender o que está escrito no texto da lei, deverá fazer um trabalho de interpretação, tá ok? Por que interpretação? Porque a partir da interpretação do texto, nós vamos construir sentido para o texto. Aliás, existe até uma ciência que estuda isso. Qual é a ciência que estuda a interpretação dos textos?
Hermenêutica. Hermenêutica. Exatamente, a hermenêutica, né? E a hermenêutica jurídica ela é muito importante, né? Porque é a ciência que vai estudar, né, a interpretação dos textos legais, ok? Então, como eu fiz aquela pergunta lá passada para vocês, e agora eu faço de novo, né? Você, ao interpretar um texto de lei, você constrói o sentido desse texto de lei a partir das palavras que compõem o texto, ou você constrói um sentido para o texto de lei a partir das palavras, mas se valendo também de ideias que estão na sua cabeça. Percebem? Eu não consigo entender uma pessoa interpretando um texto de lei e não levando em consideração aquilo que está na cabeça dela, somente levando em consideração aquilo que está no texto. É claro que quando nós interpretamos um texto de lei, nós partimos do texto, isso não há dúvida nenhuma. Mas nós também nos utilizamos de ideias que estão na nossa cabeça, percebem? E é muito comum duas pessoas lerem o mesmo texto e elas construírem interpretações diferentes para esses textos que elas estão lendo. Isso é muito comum. Eu posso pegar um texto aqui e entregar para vocês e pedir para vocês lerem o texto. E aí eu pergunto, o que vocês entenderam do texto que vocês acabaram de ler? Vai ser muito difícil todos vocês me darem a mesma resposta. Por quê? Porque é muito provável que vocês construam, tá, um sentido para o texto diferente, divergente um do outro. Por quê? Porque cada um possui uma ideia diferente na sua cabeça. Tá ok? Cada um possui um mundo diferente. O significado das palavras pode ser diferente para um e para outro. Às vezes a pessoa se confunde, às vezes ela entendi errado, entendi outra coisa, né? Às vezes, isso é muito comum no Facebook, né? No Instagram, a pessoa escreve alguma coisa lá, porque, gente, é aí que está a coisa. Quando você escreve algo, você está pensando, concorda? Então, você pensa e você fala, vou escrever o que eu estou pensando. Mas presta atenção, nem sempre a pessoa que lê aquilo que você escreveu vai entender aquilo que você estava pensando. Quantas vezes você já colocou um texto na internet, né, no Facebook, e aí a pessoa vem e faz um comentário, e aí você fala assim, nossa, mas eu não quis dizer isso. Nunca aconteceram com vocês? Já. Claro que já, né? Não, mas eu não quis dizer isso, né? Eu quis dizer outra coisa, mas a pessoa que interpretou aquilo. Então, vocês vejam que aquilo que você pretende, a mensagem que você pretende enviar ao destinatário, né, no processo de comunicação, ela nem sempre se aperfeiçoa, tá? Muitas vezes existe aquilo que chama-se de ruído, né? A pessoa fala uma coisa, pretendendo mostrar uma coisa, e o intérprete lá atrás entende outra. Ok? Isso é muito comum, e isso vai ocorrer no direito também. Tanto é que existe um recurso no direito só para acabar com esse ruído. Como é que chama esse recurso? Embargos de declaração? Exatamente, são os embargos de declaração, né? Qualquer decisão judicial, ela pode ser atacada por embargo de declaração. Só que, na verdade, os embargos de declaração eles visam omitir o quê? Omissões, contradições na sentença, na decisão atacada, né? Então, não é que você não está concordando com o juiz, é que você está entendendo que o juiz, ele foi omisso, ele não colocou tudo, ou então ele está contraditório, né? Ou então ele não está claro. Né? Na verdade, você entra com embargo de declaração para dizer que você não entendeu direito o que o juiz disse, né? Prescreveu naquela decisão judicial, e você quer que ele esclareça a decisão dele. É claro que os embargos de declaração hoje são utilizados com outros fins, tá? Mas isso aí também é uma outra questão que vocês devem aprender lá em processo civil. Mas, a rigor, né, os embargos de declaração, né, é um recurso, né, bem simples, que você apenas mostra para o juiz que
a decisão do juiz ela não está clara para você, tá ok? Então, vejam, quando nós interpretamos um texto de lei e nós construímos sentido na nossa cabeça a partir da interpretação do texto de lei, nós saímos do P1 e vamos para o P2, que é o plano das significações. Então, quando você começa a ler um texto de lei, né, Código Penal, né, matar alguém, aí você fala, puta, matar alguém, plano da literalidade. O que significa matar alguém? Significa tirar a vida de uma outra pessoa. Aí você fala, pô, então para eu tirar a vida de uma outra pessoa, eu tenho que agir, né? Tem que agir, mas daí vai chegar um cara e falar, não, mas existe homicídio por omissão também. Então, você pode cometer o crime por omissão. Não sei. Aí você começa a divagar sobre aquela. O código é muito simples, é matar alguém. E a partir de matar alguém, você começa a construir uma série de sentidos, ok? Para aquele texto de lei. Aliás, tanto é verdade que eu estou dizendo para vocês que quando vocês vão estudar direito, vocês estudam doutrina, não estudam? O que o doutrinador faz? Ele constrói o sentido para o texto da lei, não é assim? Não é isso? Você está estudando direito penal lá, o crime de homicídio. Aí você pega o livro lá do Capês. Então, a partir daquela palavra, matar alguém que está no código, o Capês escreveu um capítulo inteiro. Por quê? Porque ele está construindo sentido para aquele texto de lei. Tá ok? Agora, veja, apesar de eu construir sentido para o texto da lei, eu ainda não estou no P3, que é o chamado plano normativo, ou plano das normas jurídicas. Por que eu não estou ainda no P3, no plano das normas jurídicas? Por uma razão muito simples. Gente, as normas jurídicas, veja, nesse sentido que eu vou ensinar para vocês, porque existem outros sentidos, existem outras... Aliás, gente, tem uma outra questão aqui também que eu quero colocar para vocês. Vocês sabem o que é polissemia? Poli são vários, não é isso? O significado da palavra poli é vários, né? Variado. Semia é sentido. As palavras, elas são polissêmicas por natureza. Geralmente, as palavras possuem mais do que um sentido. Tá ok? Isso é muito importante. Por exemplo, manga. O que significa a palavra manga? Fruta ou manga de roupa? Então, casa, né? Às vezes casa quer significar a construção, casa, né? Uma construção que serve de moradia, não é isso? Isso é casa. Mas também, às vezes, você utiliza a palavra casa para significar o lar, que é o lugar onde você mora, né? Porque às vezes a pessoa mora em um apartamento e ela fala, estou indo embora para casa, não fala? Ela pode falar também, estou indo para o meu AP, né? Mas casa, além do sentido de casa, né, de construção, onde as pessoas moram, né? Casa também tem um sentido de moradia para a gente, né? O lugar onde você mora, que não necessariamente é uma casa, concorda comigo? Né? É muito interessante isso. Manga, né? Pode ser a fruta, manga, pode ser a manga da camisa. Isso vai. E como é que você sabe que a pessoa só está utilizando aquela palavra com essa ou com aquela intenção, né? Já que ela tem vários sentidos. Aí vai depender do contexto que ela está trabalhando. Por isso que existe um estudo que fala texto e contexto. Você fala, a sua manga está curta, né? Você olha para a pessoa e fala, a sua manga está curta. Então, ela vai pensar o quê? A manga da camisa, né? Agora, se ela olha, a sua manga está azeda, né? É porque é a fruta, percebe? Então, isso vai depender muito do contexto que você se insere para você entender qual é o sentido que está se dando para aquela palavra, tá ok? Agora, pode ocorrer de haver dúvidas, tá?
principalmente em texto escrito, né? Porque quando você fala alguma coisa para uma pessoa e ela não entende, ela te pergunta: o que você está falando? Não entendi. E aí você tenta esclarecer de outra forma, tá? O texto escrito não tem isso, né? Porque o juiz foi lá e deu a sentença, por exemplo, né? E aí, quando você começa a ler a sentença, você fala: poxa, mas ele não conseguiu entender aquilo que está acontecendo. E aí vai ser um problema, né? Que você vai ter que, através do embargo de declaração, mostrar para ele ou através de outro recurso. Então, e a verdade também, né, gente? O que é a verdade? Vocês já pararam para pensar que aquilo que é verdade para mim pode ser mentira para vocês? Vocês já pararam para pensar que as verdades também são linguisticamente construídas e se inserem num contexto? Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma coisa em cima da minha mão? Vou fazer assim, ó. Tem alguma coisa? O que tem aqui? Eu não estou vendo nada. Nada. Tem ou não tem? Ué, tem A, não? Nada. Eu não estou vendo nada. Não. Mas não tem bactéria aqui em cima da minha mão? Não tem, sei lá, poeira? Não tem ar? Percebe? Como é texto e contexto? Se há 2.000 anos atrás eu perguntasse se tem alguma coisa em cima da minha mão, vocês iam falar que não, e ninguém ia arriscar dizer que tem alguma coisa em cima da minha mão, porque a pessoa olha e não tem nada. Percebe? Só que hoje existe um aparelho chamado microscópio. Se eu pegar o microscópio e colocar em cima da minha mão aqui, ele vai ver um monte de coisa em cima da minha mão, percebe? Então vocês vejam como a verdade ela muda, né, conforme o contexto que você está inserido, percebe? Entenderam o que eu estou falando? É um exemplo meio besta, mas ele nos traz uma reflexão. As verdades são ditas, né, dentro de uma sistemática e ela faz sentido para aquela sistemática em que ela é dita. Mas se eu mudar a sistemática, ela pode ser que ela não faça sentido nenhum. Quando eu era criança, Plutão era um planeta. Quando eu era criança, e eu tenho aqui o Atlas, está aqui na minha frente, né? Eu guardo com carinho o Atlas que eu utilizei quando eu era criança, né? Eu adorava os mapas. Então, minha mãe comprou uma enciclopédia e veio o Atlas, Mirador Internacional. Estou olhando para ele aqui. E eu li aquele Atlas várias vezes, né? Eu adorava ficar olhando o Atlas e tal, não sei o quê. E lá no Atlas aparecia Sistema Solar com 9 planetas. E o último planeta era Plutão. Isso era uma verdade, percebe? Só que chegou em 2000 e alguma coisa, a comunidade científica se reuniu e falou: não, os critérios que eu utilizo para determinar o que é um planeta, Plutão não tem. Então, Plutão deixou de ser um planeta. Hoje ele é um planetóide. E aí, eu estava assistindo um vídeo pelo YouTube semana passada e descobri que existem vários planetóides parecidos com Plutão, coisa que eu nunca sabia na minha vida. Percebem? Então, assim, a linguagem, ela cria a realidade, gente, para nós. Então, quando eu era criança, olhando aquele Atlas da Mirador, porque naquela época não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, tudo que tinha para mim era o Atlas do Mirador. Então, eu olhava para o Atlas Mirador e eu só via o quê? Os planetas do Sistema Solar, que eram 9. E eu sabia que tinha um cinturão de asteroides, eu não sabia nada além disso. Nada existia para mim além disso. Por quê? Porque não chegou nada para mim através da linguagem, percebem? Só que hoje eu sei que existem muito mais coisas além daquilo que estava ali naquelas páginas daquele livro. Tá? Então, é interessante isso. O Bin Laden é um moço bom ou um moço ruim? Depende, se você for seguidor dele, ele é bom. Para mim, ele é ruim. Bom, não preciso ir longe, né? O Bolsonaro, né? Ele é bom ou ele é ruim, né? Ele é um cara legal, um bom governante, né? Um bom presidente da República ou é um péssimo presidente da República, percebe? Não precisa ir longe. Ó.
Tem gente que vai falar com todas as forças. E eu tenho certeza que pessoas que acreditam nisso, de que ele é um bom presidente, que ele faz um bom trabalho, que ele está certo que ele tem que fazer. Percebe? E tem gente que abomina o presidente. Então, as verdades são todas relativas, tá? E esses conceitos que eu estou falando rapidamente aqui para vocês, tá? São conceitos que eu trabalho numa aula que, infelizmente, por conta da contingência, né, semana que vem, nós já não temos aula mais, é isso? Semana que vem começa o feriado, né? A meia, meu cachorro pegou a meia, né, Lu? Não pode pegar a meia. Então, em função da sequência de feriados que nós temos aí esse semestre, aquela aula eu tive que abortar, e eu vou voltar nisso no segundo semestre com mais ênfase, tá? Estou dando apenas uma passagem para vocês. Bom, pessoal, então, veja bem, na acepção de norma jurídica, através da qual eu trabalho, e ela não é minha, tá? Ela foi desenvolvida, tá? Por Hans Kelsen, na Alemanha, naquele livro, né? Teoria Pura do Direito. Aqui no Brasil, ela foi trabalhada pelo professor Lorival Villanova, de Pernambuco, e ela foi trazida pelo direito tributário pelo professor Paulo de Barros Carvalho, da PUC, São Paulo. Eu vou trabalhar com esse conceito de norma jurídica. Existem outros conceitos de normas jurídicas igualmente válidos, aí, igualmente verdadeiros para quem trabalha com esse outro sistema de referência. Percebe o que eu estou falando? Para o sistema de referência que eu vou trabalhar com vocês, eu vou me valer desse conceito de norma jurídica e eu acho que ele é bastante esclarecedor para vocês. Agora, ele não é o único, ok? Existem outros conceitos de norma jurídica igualmente verdadeiros para outros sistemas de referência, ok? Então, para o sistema de referência que eu vou trabalhar com vocês, a norma jurídica é uma estrutura lógica, tá, ok? Ela é uma estrutura lógica, tá? O plano normativo é uma estrutura lógica, e essa estrutura lógica da norma jurídica, ela se comporta através de uma estrutura dualística, antecedente e consequente. Então, sempre que eu falar com vocês sobre norma jurídica, vocês sabem que essa norma jurídica ela será composta de dois termos. O termo antecedente e o termo consequente. O que é que nós temos no termo antecedente? Um fato. A descrição hipotética de um fato. Eu estou dizendo aqui, fato X. E no consequente, eu tenho algo que deve ser quando da ocorrência do fato X, que é sempre uma relação jurídica, que eu vou chamar aqui de relação jurídica Y. Então, olha só, dado a ocorrência do fato X, deve ser a relação jurídica Y. Por isso que é antecedente e consequente. Uma coisa implica na outra. A ocorrência do fato X descrito no antecedente implica na relação jurídica Y, prescrita no consequente. Me entenderam? Alguém poderia me dar um exemplo de norma para mim? Não precisa nem ser jurídico. Um exemplo de norma? Dado o fato que eu não entrei na aula cedo, consequência foi levar falta. Na verdade, é assim, dado o fato que você não estava presente na aula, deve ser que você fique com falta, percebe? Dado o fato que você estava presente na aula, deve ser que você fique com presença. Mas vamos deixar a presença de lado, vamos falar de outra coisa. Peguem uma norma mais interessante aí, gente. Quem me dá um exemplo? Não cobiçar a mulher do próximo. Bom, não cobiçar a mulher do próximo. Você percebe, Daniele Nóbrega, que você descreveu para mim apenas o consequente, e eu fico muito agradecido, porque é isso que eu queria que você fizesse mesmo.
Porque quando eu pergunto para vocês o que é uma norma jurídica, geralmente vocês apontam para mim apenas o consequente, que é o comando, que é o que a norma jurídica quer. Percebe? Você falou assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Esse é o consequente. Mas qual é o antecedente? Dado o fato que nós vivemos em sociedade e dado o fato que, geralmente, nós nos casamos, né, ou nós mantemos relacionamentos amorosos com outras pessoas, que podem ser do nosso sexo ou do outro sexo, tá ok? Então, aí vai o comando. Deve ser que você não cobice, né, a pessoa que está no relacionamento. Percebe? Então, foi muito legal essa sua resposta, Daniela, porque exatamente, ó, não cobiçarás a mulher do próximo é apenas o consequente. E esse consequente, percebam, ele só faz sentido se nós partimos do fato de que existem pessoas que vivem com relacionamento uma com a outra dentro da sociedade, percebe? Então, olha só, vamos imaginar que nós tivéssemos uma tribo indígena onde as pessoas se relacionassem com todas as pessoas, onde não exista namoro nem casamento, percebe? Percebem que o comando só faz sentido a partir de uma realidade fática? Se não tiver essa realidade fática, não faz sentido o comando. Se eu for numa tribo indígena, onde eles moram todos dentro de uma oca, e um transa com o outro, e todo mundo de todo mundo, faz sentido não cobiçar a mulher do próximo? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque não tem um fato, percebe? Entendeu, Daniela? Entendi. Outro exemplo de norma jurídica. Quem que ajuda a gente? Você nem ser norma jurídica, tá? Dá outro exemplo de norma aí. Se eu falar assim, você não vai comer sobremesa. Você não vai comer bala. Veja, esse é o consequente, percebe? Agora, qual que é o antecedente? Eu falo isso para meu filho. Eu falei isso para minha filha no café da manhã ontem. Se você não comer o seu café da manhã, você não vai ter direito a comer bala depois. Porque aqui em casa, sábado e domingo é dia de bala, né? Eu tento limitar balas para o sábado e domingo. Aí tem uma festinha de aniversário na quinta-feira, né? É difícil uma festinha de aniversário a criança não comer um doce, né? Mas, enfim, normalmente eles só comem bala, né? No sábado e domingo. Chegou sábado, minha filha perguntou, papai, hoje é dia de bala? Eu falei, é. Só que você só tem direito a comer bala se você comer toda a comida do seu prato, percebe? Então, se você não comer a comida do seu prato, você não tem direito a comer bala. Então, as normas jurídicas ou as regras, tá, gente? Elas são sempre assim. Eu tenho uma estrutura lógica fechada que fala, ocorreu isso, deve ser aquilo. Veja, não é que é aquilo. Deve ser aquilo, porque o ordenamento jurídico, ele quer que o consequente se concretize. Mas nem sempre o consequente se concretize, tá ok? Se concretiza. E nós vamos estudar isso à frente. Gente, todas as pessoas que matam alguém são condenadas à pena de detenção ou reclusão? Reclusão, né? Reclusão de 7 a 12 anos. É isso? 7 a 12? Qual que é Não, a acho que pena? mais depende. Não, Matar alguém Depende. é 6 a 20, eu acho. homicídio simples. Se não tiver qualificador, se tiver 30 anos. 30 anos. Não. O crime é homicídio. Cadê? Homicídio simples. A pena mínima para o homicídio simples é reclusão de 6 anos. Não, mas eu não quero a pena mínima.
Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Está aqui. Ó. Olha só. Todas as pessoas que matam outras pessoas recebem a pena de reclusão de 6 a 20 anos? Não. Por que não? Porque existem outras razões. Mas veja, o consequente, ele não se opera automaticamente. É o dever ser. Por isso que nós não vamos utilizar a lógica, tá, do que, dado isso, é aquilo. Nós vamos utilizar a lógica do dever ser, a lógica deontica, ou lógica jurídica. Sempre que você der causa ao fato descrito no antecedente de uma norma, você está sujeito às consequências prescritas no consequente dessa norma. Mas nem sempre você sofre as consequências. Toda vez que você passa no sinal vermelho, você é multado? Não. Toda vez que você estaciona em um local proibido, você é multado? Não. Toda vez que você trafega em velocidade superior ao limite permitido, você sofre a multa? Não. Toda vez que você degrada o meio ambiente, você é condenado a recuperá-lo? Não. Então percebam, o consequente, tá? Por isso que deve ser, porque é o que o ordenamento jurídico quer que seja, mas nem sempre ele ocorre, ok? E isso é um problema muito sério para o direito. Professor, Só um segundinho. Isso é um problema muito sério para o direito. Por quê? Porque isso fere um princípio chamado de certeza do direito, que você dá causa, mas não sofre a consequência, ok? Pois não, Daniela. especialmente nessa norma matar alguém, que ela já dá ela já dá matar alguém e a consequência de se matar alguém. Qual seria o antecedente e o consequente? Eu fiquei meio confusa nesse sentido. Porque é uma norma bem diferente, ela não diz não matar, né? Ela diz matar alguém e a consequência de matar alguém. Eu vou pedir para você esperar um minutinho, tá? Tá. Daniela. Boa sua pergunta de novo, quer dizer que você está refletindo sobre o assunto. Vou esperar só um minutinho, eu já vou chegar lá e quando chegar lá eu vou explicar para você como é que funciona. Tá bom? Aguenta a mão só um minutinho aí. Então, olha só. Gente, o que é esse X e o que é esse Y que está aqui na tela para vocês? Dado o fato X. O que é esse X? Deve ser a relação jurídica Y. O que é esse Y? Percebem que X e Y são significações que eu construo a partir da interpretação dos textos das leis. Então, veja, a norma jurídica, a estrutura da norma jurídica é sempre essa. Dado o fato X, deve ser a relação jurídica Y. E isso serve para qualquer ramo do direito. Se eu contratar alguém para trabalhar para mim, eu tenho que dar férias remuneradas anuais. Direito de trabalho. Direito administrativo. Se a pessoa é funcionária pública concursada, ela tem estabilidade do emprego. Direito eleitoral. Se a pessoa for condenada em segunda instância, ela não pode se candidatar, ela está inelegível. Percebem? Se eu pegar qualquer ramo do direito, você vai ver que essa estrutura lógica do plano normativo permanece inalterada. O que é que se altera? As significações que você preenche o X e o Y. Entenderam? Essas significações aqui que mudam, porque o X e o Y nada mais é do que o significado daquilo que está na lei. Percebe? E, às vezes, presta atenção, o significado muda sem mudar o texto da lei. Não é isso? E aí, se não me engano, o deles falou da mutação constitucional lá passada, não foi isso, Dani? Foi. Né? O que é a mutação constitucional? É quando a interpretação da lei, né, a norma jurídica, ela é alterada deles. Mas sem alteração do texto da lei. Isso é possível? Sim.
Só que, para isso, a construção do sentido que eu faço a partir da interpretação do texto da lei tem que ser alterada. Então, se o Poder Judiciário interpreta uma lei de uma forma e cria uma norma jurídica a partir daquele texto de lei, e aí, após alguns anos, o contexto social muda, os valores mudam, e aí ele começa a interpretar aquele mesmo texto de lei de uma forma diferente que ele interpretava anteriormente, ele vai construir uma norma com uma ideia diferente. E aí que se dá a mutação constitucional. Tudo bem para vocês, gente? Sim. Não? Tá? Alguma dúvida até aqui? Bom, então, eu estou colocando para vocês aqui, ó, que não se confunda, né, o texto da lei com a norma jurídica. Por que eu não quero que se confunda o texto da lei com a norma jurídica? Porque o texto da lei é o P1, ó. Vou voltar aqui para vocês, ó. Caramba. O texto da lei é o P1. Tá? A norma jurídica é o P3, que é aquilo que eu construo a partir da interpretação do texto da lei, tá ok? Agora, gente, eu queria falar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Presta atenção. Existe uma corrente doutrinária, e essa corrente doutrinária, ela tem, assim, argumentos muito interessantes, que ela vai dizer o seguinte, que a norma jurídica, né, ora se apresenta na qualidade de um princípio, ora se apresenta na qualidade de uma regra. Então, na verdade, o que essa doutrina faz é dizer que norma jurídica é gênero que comporta duas espécies, princípios e regras. Gente, os princípios, tá? Eu já vou lhe dar. As regras é aquilo que eu acabei de ensinar para vocês, tá ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, tá, na tela, o seguinte: a norma jurídica é uma estrutura lógica que comporta um antecedente e um consequente, onde eu tenho a descrição de um fato no antecedente e a prescrição de uma relação jurídica no consequente. Isso é norma jurídica, mas isso é regra jurídica para essa teoria que eu estou explicando para vocês agora. Para essa doutrina que eu estou explicando para vocês, essa estrutura lógica que possui antecedente e consequente, isso é uma regra jurídica. Tá ok? Porque para essa corrente doutrinária, as normas jurídicas também podem se apresentar na forma de princípios. E aí eu pergunto a vocês, o que seria um princípio jurídico? Aí essa doutrina vai ter muita dificuldade, primeiro, em dizer o que é um princípio, tá ok? Porque os princípios, gente, são valores jurídicos. São valores, são ideias juridicamente relevantes. Mas como os princípios são muito abstratos, tá ok? Então, não tem como eu reduzir o princípio a uma regra. Por exemplo, gente, princípio da justiça. O que é justiça? Pô, tem um cara que senta e escreve um livro sobre justiça. Tá ok? O que é justiça? É muito amplo, é muito abstrato, percebe? São muitas ideias, são muitos valores que se reúnem abaixo dessa palavrinha justiça. Dá para reduzir ela a uma simples regra? O que vocês acham? Não dá. Mas, quando eu vou aplicar a justiça, eu a reduzo a uma regra. Só que ela não é somente aquela regra, percebe? Justiça é muito mais do que isso. República. O que é uma república? É o princípio republicano. São várias ideias e valores que estão inseridas dentro de países, ok? Denominados república. Segurança jurídica.
Tá ok? Isonomia, princípio da igualdade. Veja, princípios são ideias, são valores que estão impregnados, que fazem sentido para o direito. E eu diria mais, tá? O princípio são valores que estão impregnados no direito e que vão servir de norte, vão servir de vetor para aquele que aplica o direito a construir a regra jurídica. Gente, quando um juiz de direito ele interpreta o texto da lei e ele cria uma norma jurídica na sentença, ele não se vale apenas do texto da lei. Percebe que ele vai lá na doutrina, ele vai estudar todos aqueles valores que estão lá na doutrina. Por quê? É a força dos princípios. Entenderam o que eu estou falando ou não? Ou está meio duvidoso? Porque isso é uma coisa um pouco, tanto quanto confusa mesmo. E aí? O Dworkin, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Ronald Dworkin, né? O Dworkin, ele tem uns livros, né, que são muito interessantes, e o Dworkin fala algo que é uma coisa assim. Quando eu tenho um choque de regras, vocês concordam comigo que se as regras são antagônicas, como é que eu resolvo o conflito de regras? Se eu tenho uma norma que fala que eu posso fumar dentro da sala de aula e tem uma norma que diz que eu não posso fumar em sala de aula, como que a gente resolve esse problema, gente? Ó, a lei número 1 fala que é permitido fumar dentro da sala de aula. Aí vem a lei número 2 e fala que é proibido fumar em sala de aula. Como é que você resolve esse problema, esse choque entre essas duas normas? Essas duas regras, melhor dizendo. Hã? Aplicando um princípio? À luz de um princípio? Bom, boa, pode ser à luz de um princípio, mas você concorda que eu tenho que aplicar uma regra e tenho que dizer que a outra regra ela é inválida? Aplica mais nova. Ah, aí é uma outra regra, né? Lei posterior Revoga anterior. lei anterior naquilo que lhe for contrário. Então, vejam. Isso. Então beleza. Então, quando a regra 2 vem e diz que... Quando a regra 2 vem e diz que a lei posterior revoga a anterior, na verdade vai dizer o seguinte, olha, é proibido fumar em sala de aula porque essa lei número 2 ela é posterior à lei número 1 e, portanto, ela revoga a lei número 1, percebe? Então, você vai poder aplicar a lei número 1 de novo? Daqui para frente? O que você acha, Daniela? Só se a lei número 2 ser revogada novamente, não é? Mas Ai, aí professor, não lembro. Então, mas aí é repristinação. Não tem É isso. repristinação, é ressuscitar uma lei. Isso não tem como, tá? Se a lei número 1 diz que é permitido fumar e a lei número 2 diz que é proibido fumar, se vier uma lei número 3 e revogar a lei número 2, ela não vai ressuscitar a lei número 1. Se bem que, a partir desse momento que a lei número 3 revoga a lei número 2, não vai ter um comando dizendo que é proibido fumar, concorda? Então, aí, de repente, você pode entender que, né, não tem nada dizendo que é proibido, que não é proibido, é permitido. Tá? Veja que são questões complexas. Mas o que eu quero explicar... Oi. No caso aí, se aplica, você pega do princípio que a lei foi revogada. Então, em regra, não é mais proibido. Exatamente, não é mais proibido. Se não é mais proibido, você pode entender que é permitido, concorda? Sim. Mas não... No caso, então, o princípio vai depender da sua interpretação da lei. Tudo depende da sua interpretação da lei. Mas veja bem, Gaioso,
não é... Você está dizendo que passa a ser permitido, mas não é porque aquela lei número 1 voltou a ter vigor, tá? É porque a número 2 está revogada e agora não tem mais um comando dizendo que você não pode fazer, percebe? Aham. Porque quando a lei número 1 estava em vigor, ela dizia expressamente, é permitido, tá? Veio a lei número 2 e falou, não, é proibido. Aí, se você revoga a lei número 2, nesse exemplo que eu estou dando, você pode até entender que agora não é mais proibido, então eu posso fumar, beleza. Mas não é porque a lei número 1 voltou a ter vigência, tá ok? É porque não tem mais o comando de proibido. Tá bom? Bom, essas questões que eu estou falando aqui, rapidamente, gente, não sei se dá para vocês perceberem, mas são questões bastante profundas, tá? São questões de teoria, filosofia do direito e que, nossa, dá para discutir um semestre com vocês sobre essas questões e nós não vamos chegar numa conclusão unânime, tá ok? Que cada um vai pensar de um jeito. E é isso, e essa que é a beleza do direito, né? As pessoas interpretam os textos de leis, né, e constroem significados diferentes. E é perfeitamente possível isso. Aliás, essa é a beleza e esse é o terror do direito, né? Porque fica no horror, né? Aliás, é muito comum os tribunais, né? As decisões dos tribunais nem sempre são unânimes, é isso? Porque determinados juízes interpretaram de uma forma e resolveram a questão de uma forma. Outros juízes interpretaram de uma outra forma e resolveram a questão de outra forma. E a questão vitoriosa vai ser aquela questão da maioria. Tudo bem? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o Dworkin, ele fala o seguinte, quando eu tenho um conflito de normas, de regras, uma regra, para eu aplicar uma regra, eu tenho que ter a certeza que a outra é inválida, concorda? Sim ou não? Se é proibido fumar e eu vou aplicar essa regra, quer dizer que a regra do proibido fumar está fora, permitido fumar está fora do sistema. Concorda comigo ou não? Agora, quando eu tenho um choque entre princípios, a questão muda de figura. Por quê? Porque no choque de princípios, eu vou dar preponderância a um princípio frente ao outro, mas não é que aquele princípio que perdeu, ele deixa de existir, percebe? Ele continua no sistema. Então, eu tenho o direito de liberdade de convicção religiosa, ok? E eu tenho o direito de proteção dos animais. Aí eu posso matar uma galinha para fazer um culto religioso? O que vocês acham? Sim Eu ou acho não? que sim. Eu acho que sim. Agora, eu acho que sim. Tem culto religioso que mata criança. Esse não, Matar criança. Por que matar criança não? porque é homicídio, daí você vai estar tirando a vida alheia. Agora, uma galinha é um animal. Aí eu acho que o princípio da vida humana é muito maior do que o princípio da vida da galinha, em defesa dos animais, nesse caso de Mas a humano. galinha não é um ser vivo também? É um Então, ser vivo, mas ela não é um ser humano. Né? Você vai se Mas aí comparar com a também- galinha? Então, aí, mas aí também não tem direito dos animais, a galinha é um animal. sim, é exatamente isso que nós estamos discutindo. Então, aí, você fala, mas ela é uma merda de uma galinha, né? Ela não é um ser humano, é uma galinha, né? Não é isso? Aí vem um ET muito mais evoluído do que nós aqui na Terra e pega um de nós e abduz, né? E leva embora e a gente reclama, não é isso? Não é? Porque você concorda que podem existir mentes inteligentes no universo, tão inteligentes que olhem para a gente e falam, meu, aqueles caras lá na Terra não passam de galinhas. Então, eu vou pegar uma delas, fazer uma experiência. Vem aqui, pum, pega um da gente e leva embora. E a gente reclama, a gente faz a mesma coisa com a galinha, não faz? Viajei agora, né? Ô, professor, Eu tô mas chorando. no caso, Foi no além, caso- professor. a galinha não seria mais aceitável porque, tecnicamente, a gente faz da galinha o frango.
Então É porque não seria ilícito matar uma galinha, né? não é ilícito matar uma galinha. É ilícito matar um homem. A vida do homem vale mais do que a vida de um animal. Né? Mas essas questões de princípio, professor, são muito complexas, né? Porque os princípios, eles não sobrepõem, né? Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que quando eu tenho dois princípios, e eu tenho um choque entre os princípios, eu coloco na balança, né? É aquele princípio da proporcionalidade, né? Daí eu vou pôr na balança. E naquele caso concreto, eu vou ver qual que pesa mais. E aí eu vou dar razão para um em detrimento do outro. Mas isso não quer dizer que o outro é inválido, percebe? Quer dizer que naquela situação, o outro vai ficar de fora. Tá bom? Só para concluir aí o raciocínio, né? Para que o mundo de hoje é um mundo muito complexo, né? Daqui a pouco alguém vai gravar isso e vai mostrar, sei lá. Uma vez eu fui no culto religioso onde eles matavam galinha, tá? E eu falei para ele, pô, mas vocês estão matando a galinha, cara, para fazer né, para fazer o culto? Ele falou assim, ó, eu mato a galinha com respeito. Eu mato a galinha com uma finalidade, com respeito, e depois eu como a carne da galinha. Todos que participam do culto comem a carne da galinha. Você come a carne de uma galinha na sua casa que você não sabe nem como foi morta, tá? E nem de que jeito ela foi tratada. A Daniela está me olhando com uma cara assim, Tassiana, está com uma cara de nojo, né? Eles comem cru? Não, claro que não, né? Chama o senhor AG1. comeu? Não, sim, chama AG1. A G1 eles matam a galinha, porque na verdade no culto eles usam só a cabecinha da galinha e as patinhas, fica assim, lá, né? Tá? Mas a carne da galinha eles cozinham, tá? E depois eles comem, servem de alimento. E o cara virou para mim e falou: ó, e eu faço isso com muito mais respeito pela galinha do que o matadouro faz, né? Porque falar que protege a vida dos animais é fácil. Deixar de comer, né, a carne do animal que é o bagulho, né? Que é aí que está o negócio. Mas professor, sei lá, oi. Uma curiosidade. Eles matam a galinha com respeito, igual a pessoa estava explicando. Mas por que eles matam a galinha? Qual o motivo de matar a galinha? É porque eles querem o sangue da galinha, sabe? Na verdade, mata a galinha e usa o sangue da galinha, a energia da galinha, que faz parte do culto, entendeu? Ah, entendi. É a simbologia. Não é só simbologia, eles querem usar a energia daquele animal. Ali tem energia vital, entendeu? É bem controvertido, tá? Eu também não. Eu acho que, na minha visão, eu não preciso matar uma galinha para fazer um culto, entendeu? Eu acho que eu posso cultuar sem precisar matar a galinha. Mas. E eles bebem o sangue? Não bebe, eu não vi ninguém beber sangue, não. Bom, os indígenas matavam os guerreiros que perdiam as batalhas, porque eles acreditavam que, ao comer, né, o guerreiro da tribo inimiga que perdeu a batalha, eles iam adquirir a força daquele guerreiro, ok? Né? Os indígenas no Brasil, eles não comiam aquele índio que se entregou, não. Eles comiam o índio que lutou até o fim, porque aquele é guerreiro, aquele é forte. Eu vou comer ele, vou adquirir a energia dele, percebe? Isso está no livro do Hans Staden. Já viram o livro do Hans Staden? Duas Viagens ao Brasil? Tem ele aqui, em algum canto aqui. Muito legal esse livro. Mas, enfim, eu dei uma viajada aí, né? Quem sabe um dia não vai chegar... Quem sabe não vai chegar um dia em que a vida de um animal tenha para nós a mesma importância que a vida de uma pessoa. Né? Quem sabe? Né? Se bem que hoje, para algumas pessoas, a vida do animal é mais importante que a vida de uma pessoa, né? Tem esse outro viés também, né? Principalmente para quem não tem filho. É. Trata o animal como se fosse um filho. Exatamente. Aí depois nasce o filho, o animal volta a ser animal, né? Mas, enfim, eu só tô mostrando isso para vocês, tá? Para vocês verem que essa questão de princípios ela é muito ampla, é muito aberta, é muito controversa, são ideias, são valores, são ideais
que mudam conforme a sociedade vai evoluindo, enquanto que a regra é aquele negocinho mais fechado. A regra é aquela estrutura lógica, tá ok? Dado A, deve ser B. Dado o fato X, deve ser a relação jurídica Y. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Na norma jurídica, tá? E aqui eu estou utilizando a expressão norma jurídica como sinônimo de regra, tá ok? No antecedente, eu tenho uma hipótese, eu tenho um fato típico penal delitivo, não importa o nome que você dê a ele, tá ok? Eu tenho a descrição de um fato, X. E caso esse fato X ocorra, eu vou ter no consequente a prescrição de uma relação jurídica Y. Aí eu tenho que fazer uma pergunta para vocês agora. Ó, quando eu comecei a dar essa aula, muitos de vocês não tinham um conceito bem formado de norma jurídica nem de regra jurídica na cabeça, não é verdade? Agora, eu quero que vocês me digam uma coisa. O que é uma relação jurídica? É um vínculo entre as pessoas? Boa resposta, Renata. Parabéns. A relação jurídica, relação, né, é um vínculo que existe entre duas pessoas. Beleza, gostei. Agora, por que aquela relação é jurídica? Por exemplo, Renata, você tem namorado? Sou casada. Ah, não. Casada é jurídico. Quem aqui só namora e não é casado? O Neto. A Daniela e o Daniele, né? A Daniele e o Neto só namoram, é isso? Então você, quando você namora, você mantém um vínculo com um relacionamento com outra pessoa, não é isso? Mas é jurídico? Não. Não é jurídico. Por que não é jurídico? Porque esse fato, namorar, ele não está descrito no antecedente de nenhuma norma, percebe? Agora, se você casar, aí perdeu o Playboy. Aí está lá, casamento, aí tem norma jurídica, tem deveres e obrigações. Assim como direitos, percebe? Agora, e se eu namorar, mas eu começar a viver como se casado eu fosse? Aí você também tem, aí é jurídico também, porque é norma União união estável. estável. Percebe? Agora, namorar, pura e simplesmente, né? Eu vou entrar com uma ação de indenização porque o meu namorado me traiu. Né? Mas onde é que está escrito que traição, né, dá direito à indenização, percebem? Se bem que, de repente, nos dias de hoje, né, a pessoa pode ser traída, pode passar por uma... Pode ser que a traição... Olha só onde é que eu vou, hein? A traição de namorados, por si só, não vão dar direito de indenização. Mas pode ser que alguém diga que a traição colocou ela numa condição vexatória. E isso maculou a imagem dela, e aí ela quer uma indenização, percebe? Nunca vi isso acontecer, tá, gente? Aliás, hoje eu acho que estou meio viajandão, né? Porque eu estou falando umas coisas bem, né? Mas pode ser, né? O Netão vai lá, né? Trai ela com não sei o quê, e ela passa por uma condição vexatória, ele sei o quê, e ela quer direito à indenização. Mas, a rigor, o namoro não é jurídico, percebe? Então, a relação é um vínculo entre duas pessoas. Agora, a relação jurídica é aquele vínculo que se estabelece através das regras, das normas jurídicas. Então, a relação só é jurídica porque ela tem respaldo no direito. Percebe? Então, se eu estiver namorando com uma pessoa e se eu comprar um imóvel na constância do namoro e depois eu terminar o namoro, a minha namorada não vai ter direito ao meu imóvel, percebe? Agora, se eu for casado no regime da comunhão parcial de bens,
Vocês estão ouvindo? Respira. Dá um chazinho, né? Põe um manto, né? Essa é a regra do orai e vigiai, né? Para você não sair do eixo, né? Então, olha só. Se eu adquirir uma propriedade imobiliária na constância do matrimônio e eu for casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ao me divorciar, a minha ex-esposa vai ter direito à metade do imóvel que eu comprei na constância. Percebe isso ou não? Entenderam? Por que a namorada não tem direito? Porque o fato namorado não traz essa relação. Então, veja só, a relação entre namorados não é uma relação jurídica, ela é uma relação social. É uma relação de cunho pessoal. Na nossa sociedade, as pessoas namoram. Você pode ser casado com duas pessoas? Ainda não, né? Não. Ainda não, né? Ainda não. Mas eu já vi isso acontecer, sabia? Eu vi um cara que casou. Tanto que quando você vai casar, você tem certidão de nascimento, né? Porque na certidão de nascimento vai dizer lá se você está casado ou não, né? E se você foi casado, você tem que divorciar para depois casar de novo, né? Aliás, eu já atendi pessoas do escritório que fizeram um péssimo divórcio, tudo porque queriam casar de novo, né? Bom, então percebam que a relação jurídica é um vínculo entre duas pessoas que possui respaldo no direito, tá ok? Agora, esse vínculo, o que se vincula juridicamente entre as pessoas, pessoal? Renato, Não você entendi falou a pergunta. a relação jurídica é um vínculo, não é isso? Mas Sim. o que é esse vínculo? O que é que se vincula? Uma obrigação? Não só uma obrigação, né? Obrigação, Deveres e... Hã? Os deveres e as... Como fala? Os deveres e os direitos? Isso. Também. Não? Mas não, Também? eu quero antes disso. Eu quero antes. Quando você diz que você está juridicamente vinculado a uma pessoa, o que isso quer dizer? Essa vinculação, ela pega o quê? É isso que eu quero que vocês me digam. A vinculação, gente, ela pega, sabe o quê? A conduta das pessoas. Então, vejam, quando eu estou em uma relação jurídica com uma outra pessoa, eu estou falando uma relação de condutas. Por que é conduta? Porque eu posso estar obrigado a fazer alguma coisa com relação a outra, percebe? A relação jurídica, ela vai regulamentar condutas. Gente, para que serve o direito? O direito não serve para disciplinar a vida do homem no seio da sociedade? Então, o que eu disciplino? Eu disciplino as condutas que uma pessoa pode realizar com relação a outra. Entenderam? Sim ou não? Então, na relação jurídica, ela sempre envolve o quê? Condutas. E aí é interessante que vão entrar os modais deônticos. O que são os modais deônticos? A primeira coisa é quando eu digo que a pessoa está obrigada a realizar uma conduta. Então, aqui, ó, está na tela aqui, ó, sujeito A, sujeito B. Se eles compõem uma relação jurídica, quer dizer que eles estão vinculados através da conduta. Se a conduta for obrigatória, quer dizer que sujeito A
é obrigado a realizar uma conduta em face do sujeito B. Vamos lá. Vocês se matricularam na Universidade de Taubaté. Ao se matricular na Universidade de Taubaté, vocês se comprometeram a obrigatoriamente assistir a pelo menos 75% das aulas. Concorda comigo ou não? Sim ou não, gente? Hã? Sim, professor. É uma conduta obrigatória. Agora, existe uma outra conduta, tá? Existe um outro modal deôntico que vai qualificar essa conduta. Qual que é? Esse daqui o pai adora fazer com o filho, né? Qual que é? É o proibido. Você não pode fazer aquilo. Percebe? E aí que entra fato, valor e norma. Eu vou valorar o fato e, a partir da valoração do fato, eu vou dizer se a conduta é obrigatória ou se ela é permitida. Porque se o ordenamento jurídico quiser que você faça alguma coisa, ele vai te obrigar a fazer aquela coisa. Se o ordenamento jurídico não quiser que você faça aquela coisa, ele vai te proibir de fazer aquela coisa. Entenderam ou não? E, por último, eu vou ter o permitido, ou facultativo, que é quando o ordenamento jurídico vira e fala assim, ó, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Você não está nem obrigado e nem proibido. Fica a seu critério. Isso é o facultativo. Entenderam ou não? Dúvidas? Agora, gente, quando a relação jurídica obriga você a fazer alguma coisa e você não faz, o que o ordenamento jurídico faz com você? Impõe uma sanção. Ele vai Te te penaliza. sancionar. Ele vai te punir. Agora, olha que louco. Quando o ordenamento jurídico proíbe você de fazer alguma coisa e você faz, o que o ordenamento jurídico faz com você? Eu vou sofrer uma penalidade. Vai sancionar. Então, veja só. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa e você não faz, você é punido. E quando você é proibido de fazer alguma coisa e você faz, você também vai ser punido, percebe? Você é punido nas duas pontas. Estão entendendo? Nas duas pontas, você é punido. Agora, porque você fez o que era proibido, e outra, porque você não fez o que você estava obrigado a fazer. E aí, já que eu estou meio polêmico hoje, né? Se você matar alguém, você fez uma conduta proibida, certo? E aí você tem que ir para a cadeia. Agora, se eu estiver na guerra, e se eu matar muito na guerra, eu posso ser condecorado com uma medalha. Mas não é a mesma coisa?
Já A pararam para guerra tem um pensar? objetivo, a guerra tem um objetivo, é você defender o seu país, defender lá o pessoal. Você foi treinado para isso. O seu objetivo é matar. Então, mas e dentro do seu país você não pode matar, né? Não. Mas a vida do seu inimigo, quanto mais você matar, melhor, né? Infelizmente, o mundo chegou nesse ponto, né? Então, tem que seguir as regras do jogo. Mas é meio esquisito, mas é meio estranho, não é? Uhum. Não soa meio estranho? O Sim, cara mas É que na, se você não matar, você vai morrer. É questão de sobrevivência na guerra. quer é que dizer, na guerra você tem permissão do Estado para matar. é porque na guerra você está querendo preservar a vida de quem? Do Estado, né? Então, justamente por isso que tem permissão. Tá certo isso? Não sei, eu De tenho acordo minhas com o dúvidas. ordenamento, tá certo. É, eu tenho minhas dúvidas. Isso não me soa muito bem, né? O cara é serial Professor, killer, aí ele é condenado à pena de morte. Mas o cara matou 500 inimigos, ele é condecorado com uma homenagem, né? Sei lá. Pois não, Tatiana. tem um caso de um senhorzinho, ele já bem idoso, que na época do nazismo, qual que era a regra da época? Ele tinha que pegar, colocar as pessoas no caminhão e levar até o campo de concentração em situações que muitos eles eram alvejados, né? Então, esse cara era motorista e ele fazia isso. Então, naquela época, ele tinha que fazer isso, porque senão ele ia morrer. Eles iam pegar a família dele, ele tinha que obedecer essa regra. Só que tudo mudou. E agora ele tá nos Estados Unidos, ele está sendo julgado por crimes Contra a humanidade. contra a humanidade. E ele não consegue entender por que ele está sendo julgado por uma coisa que na época era uma regra e ele tinha que seguir aquela lei. Então, é uma situação nesse sentido, porque olha só, naquela época ele tinha que fazer aquilo. Agora, se ele fizer isso hoje, obviamente ele vai ser condenado. É uma boa questão filosófica, né? Mas agora é o seguinte, e o permitido? E se eu não fizer o que é permitido, eu vou ser sancionado? Não, Não, permitido é necessariamente. facultativo. Porque é interesse É. próprio. É por isso que o Hans Kelsen ele falava que quando uma norma jurídica permite, ele não via o cunho de juridicidade. Eu falava, quando a norma jurídica permite, ela apenas permite. Se ela apenas permite, então não tem juridicidade, porque para ele a norma jurídica é quando a lei ia lá e obrigava você a fazer alguma coisa. E se você não fizesse, você era punido. Ou então, quando a lei ia lá e proibia você de fazer alguma coisa. Se você não fizesse, se você fizesse, você é punido, percebe? Então, o Hans Kelsen ele vai tratar disso, ele vai falar, poxa, quando a norma, para ele, as normas verdadeiramente jurídicas são só aquelas que obrigam ou que proíbem. Porque as que facultam não tem juridicidade, porque eu posso fazer, eu não posso fazer, é um mero conselho, concorda? Uma mera permissão. Tudo bem para vocês? Agora, existem várias técnicas redacionais aí para você escrever a mesma coisa, tá? Ó, você é obrigado a assistir a 75% das aulas. Eu posso falar de uma outra forma. De que outra forma que eu posso falar? Você é proibido de faltar a mais de 25% das aulas, percebe? Entenderam o que eu estou falando? Esse negócio de proibido obrigatório dá para a gente inverter o gancho aí, tá? Então, olha só, eu posso falar assim, você é obrigado, falar que você é obrigado a fazer alguma coisa é a mesma coisa que falar que não é permitido a você fazer aquela coisa, mas não é permitido. Então, você é obrigado a assistir 75% das aulas. Então, não é permitido a você faltar a mais de 75% das aulas. Ou seja, é proibido que você falte a mais de 25% das aulas, percebe? Então, tem que tomar muito cuidado, gente, no que é obrigatório, o que é proibido, que dependendo da redação,
da lei, ela vai utilizar o obrigatório ou o proibido, mas, na verdade, a gente tem que prestar atenção nessas questões. Tudo bem? É proibido ultrapassar o sinal vermelho, é obrigado a parar no sinal vermelho, percebem? É a mesma coisa, mas num eu utilizo o proibido, no outro eu utilizo o obrigatório. Não é permitido prosseguir quando o sinal está vermelho. Agora eu utilizei o facultativo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Bom, aqui está meu celular. Não sei se vocês estão vendo, mas meu celular foi destruído. O carro passou em cima dele. Dá para vocês verem aqui, ó. Tá meio... O rapazinho tá quase morto, né? Bom, esse celular é meu. Ele é da minha propriedade. Isso quer dizer que existe uma relação jurídica entre eu e o meu celular? Uma relação de propriedade? Concorda comigo? Eu acho que não. Como assim não? Relação jurídica entre uma pessoa e um objeto? Parabéns. Relação jurídica são vínculos entre pessoas. Então, não há vínculo jurídico entre uma pessoa e um objeto. Percebem? Percebam? Isso é muito importante. Se o celular é meu, o que isso quer dizer? Que somente eu tenho o direito de usar, gozar e dispor do meu celular. Então, na verdade, quando eu digo que o celular é meu, há uma relação jurídica entre eu e todas as demais pessoas do mundo, porque todas estão proibidas de usar, gozar e dispor daquilo que é meu. Percebe? Achei que vocês fossem cair nessa. Então, olha só. Não há vínculo jurídico entre uma pessoa e um objeto. Os vínculos jurídicos são sempre entre pessoas. É por isso, gente, que o Estado de São Paulo é considerado uma pessoa. Para quê? Para ele poder fazer parte de relações jurídicas, percebe? É por isso que quando você quer empreender, você cria uma pessoa política, uma pessoa jurídica, né? Você cria uma sociedade empresarial. Para quê? Para você empreender. Percebe? Sempre que você quer fazer algo, né, você tem que criar uma pessoa jurídica, não é isso? Nós somos todas pessoas físicas, pessoas naturais. Mas muitas vezes nós queremos, vamos criar uma fundação de apoio ao idoso. Então, quando você cria essa fundação, você dota ela de personalidade jurídica. Para quê? Para poder fazer parte de relações jurídicas. Para poder comprar, para poder vender, para poder realizar as coisas. Percebe? Quando você assina um contrato com a Claro, companhia de telefone Claro, você vai assumir obrigações com aquela companhia, não com o sócio da companhia, tudo bem? Beleza. Agora, olha só, presta atenção, tá? A relação jurídica tributária, que é aquela relação jurídica que nós vamos ver com mais atenção, porque nós estamos no direito tributário, vocês acham que ela usa o obrigatório, o facultativo ou o proibido? Obrigatório. Obrigatório. E o que é obrigatório na relação jurídica tributária, Tassiana? Pagar. Então, olha só, o que é o pagar? O que é a conduta de pagar? Qual é o objeto da relação jurídica tributária? É a obrigação que eu tenho de realizar uma conduta, qual seja, de entregar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos, que nós vamos chamar de sujeito ativo ou de credor.
Isso aqui, gente, é direito obrigacional. Vocês estiveram lá com o Chechel, não foi? Então, o Chechel abre o caminho para mim. Porque lá no direito das obrigações, o que o Chechel ensinou para vocês? Uma relação jurídica de cunho obrigacional se dá quando uma pessoa, que nós vamos denominar de sujeito passivo ou de devedor, está obrigada a entregar uma determinada quantia em dinheiro ou a fazer alguma coisa, né, em favor de uma outra pessoa, que é o sujeito ativo, ou que é o credor, que, por sua vez, possui o direito de receber aquilo, percebe? E aí, por isso que se fala em obrigação de dar e obrigação de fazer, né? A obrigação de dar é somente a obrigação de realizar uma conduta, de ir lá e entregar o dinheiro ou entregar a coisa. Né? Quando você compra um celular, né, no contrato de compra e venda de celular, nós temos duas obrigações de dar. Você, consumidor, é obrigado a entregar uma determinada quantia em dinheiro à empresa que está te vendendo o celular. E a empresa, por sua vez, é obrigada a dar o aparelho celular para você. Agora, hoje, eu vou celebrar um contrato com uma pessoa que é uma obrigação de fazer. Por quê? Porque eu vou me comprometer a entregar uma determinada quantia em dinheiro para aquela pessoa e aquela pessoa vai se comprometer em fazer alguma coisa para mim, que é arrumar o meu celular, percebe? Aí é diferente. Então, vejam, na relação jurídica de cunho tributário, é uma relação jurídica onde uma determinada pessoa fica obrigada a entregar uma determinada quantia em dinheiro em favor da outra. E se eu não entregar? Você sofre alguma penalidade, uma sanção. Eu vou ser punido. Se eu não entregar, eu vou ser punido. É exatamente isso. Eu vou ser punido. Tudo bem? Porque eu não entrego porque eu quero, eu entrego porque eu sou obrigado a entregar. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Presta bastante atenção agora no que eu vou falar, tá? Que agora eu vou dar um passo adiante. Eu vou apresentar para vocês uma regra jurídica primária. O que essa regra jurídica primária faz? Ela pega um fato como antecedente, um fato X, e uma relação jurídica Y no consequente, tá ok? Então, né? Me dê um exemplo de tributo aí para mim. ITBI. ITBI? É, Tá. não é? Sim. O ITBI é um tributo. Eu fico obrigado a entregar o ITBI. Para quem que eu tenho que pagar o ITBI? Município. Para o município. E por que eu tenho que pagar o ITBI para o município, Daniela? Qual é o fato que faz de mim devedor do ITBI? Quem me ajuda aí? Porque é uma obrigação, é uma norma, é uma lei. Mas por que você é obrigada a entregar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos a título de ITBI? Qual é o fato? Adquirindo alguma coisa, então eles veem que eu tenho dinheiro, então eles me cobram por isso que eu estou adquirindo. Mas que coisa, não é qualquer coisa. Imóvel. Imóvel. Então, olha só. Dado o fato que você adquiriu uma propriedade imobiliária, deve ser que você pague o ITBI. Tudo bem? Agora, o que acontece com você se você não pagar o ITBI? Eu acho que se eu não pagar...
Bom pagar. É que TBI não é muito bom exemplo, porque se você não pagar ITBI, nem lavrar a escritura os caras lavram, né? É. É isso que eu ia falar, professor. É, Não concretiza. não é um bom O exemplo. IPTU não seria mais fácil, professor? Vamos para o PTU, que é mais fácil. É porque o IPTU vai para execução fiscal, é mais fácil, né? Não, mas o TBI também vai, tá? É que eu nunca vi Vai? é que eu nunca vi um cartório. Vamos imaginar que você lava uma escritura TBI e você apresente uma guia falsa lá de pagamento no cartório, tá ok? Pode acontecer. A hora que o município descobrir, ele também vai para a dívida ativa, é a mesma coisa, tá? Mas acho que o IPTU é um exemplo melhor. Por que você, Daniela, é obrigada a pagar IPTU? Porque eu tenho uma residência urbana, eu Porque tenho ela fixa numa cidade. É isso. Não, É porque isso? você é proprietária Proprietária, é isso. de um imóvel urbano, tá ok? Então, dado o fato de que você seja a proprietária de um imóvel urbano, deve ser que você fique obrigada a pagar uma quantia em dinheiro aos cofres públicos municipais a título de IPTU todo ano. Percebe? Agora, o que acontece com você se você não pagar o IPTU? Começa a contar, começa a aumentar a sua dívida. Então, aliás, eu Perdeu o imóvel. não, calma. Você já quer perder, tomar uma memória assim, sabe? Se não pagar o IPTU, Ele é primeiro ele vai assassino. ficar em mora, né? Ele vai pagar Assim já, juros. né? Calma. Quero saber o seguinte: qual é a consequência jurídica se eu não cumprir com a minha obrigação Oi, de pagar o ITBI, o IPTU? O registro na dívida ativa? Calma, gente. Primeiro ele Uma vai punição. pagar juros, multa. Eu vou ter que pagar uma multa no atraso do pagamento do IPTU, gente. Tudo bem? É uma multa. Eu vou ser multado. Tá ok? Então, o que é a multa? A multa é uma outra norma jurídica, mas a multa é uma norma jurídica de cunho sancionador. Por quê? Porque a multa ela também vai me impor uma obrigação de pagar uma determinada quantia em dinheiro, percebe? Só que, por que eu sou obrigado a pagar a multa? Porque eu deixei de pagar o IPTU. Então, presta atenção, a multa, gente, também é uma norma jurídica. Só que na norma jurídica da multa, o antecedente dela é dado o fato não Y. Menos, em lógica, quer dizer não, tá ok? Ou seja, dado o não cumprimento da relação jurídica prescrita no consequente da norma jurídica primária. Então, olha só, a norma jurídica primária, ela pega um fato qualquer e diz: se acontecer esse fato, eu quero essa relação jurídica. Aí, a norma jurídica sancionadora, ela pega o fato da não realização do consequente da norma jurídica primária, presta atenção, hein? Ela pega o não Y como fato e diz: não pagou o tributo? Agora, como consequência, você vai ser obrigado a pagar a multa Z. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pois não. O não pagamento, então, seria o fato gerador? Exatamente. O não pagamento, o não cumprimento do consequente de uma outra norma é o antecedente da norma sancionadora, que vai te impor uma outra consequência, que é o pagamento da obrigação de pagar a multa. Entenderam?
Sim ou não, gente? Sim. Professor, sua aula está maravilhosa, mas a gente não vai tomar um cafezinho hoje, não? Vamos. Que modo educado que você teve. É que nem quando você vai fazer a citação oral no tribunal, né? O desembargador começa a elogiar o advogado. Olha, eu queria enaltecer a advocacia praticada pelo nobre advogado da tribuna, não é? Fala muito bem, porém, no entanto, nós vamos julgar contrário a ele, né? Vocês querem parar agora? Se possível. Tá bom. De volta aí 9h40, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Eu.